Olá, irmãos e irmãs do caminho, sejam todos bem-vindos, né, para mais esse dia aqui de leitura do livro Cartas de uma Morta, uma psicografia do médium Chico Xavier, ditado pelo Espírito Maria João de Deus, né, que é a sua mãe. Então, nós vamos dar continuidade a essa leitura. Estamos na nossa sexta parte já, né, da leitura do Cartas de uma Morta. E temos também outros livros que estão sendo lidos aqui pelo canal, né? Você pode procurar aqui as nossas playlists e ver qual livro que mais você gosta e acompanhar aqui, né? Desde já eu peço a vocês, né, que façam sua inscrição no nosso canal, ajude o canal a crescer, ative o sininho de notificação, compartilhe essa mensagem, essas gotas de fé e de amor com mais pessoas, com os amigos, familiares. Afinal, divulgar a doutrina espírita também é um ato de amor e de caridade. Então vamos lá ao que realmente interessa, né? Começando essa sexta parte com o título Os Desencarnados na Guerra. Maria João de Deus ela traz para a gente o seguinte texto, tá? A grande dificuldade dos desencarnados para se fazerem compreendidos no tocante às modalidades da nova existência com todos os seus pormenores reside justamente na ausência de termos comparativos. Falta-se-lhes, em se manifestando nesse sentido, a lei analógica, a fim de que se possa assimilar devidamente o que digam. Para darmos a ideia do que seja a nossa vida e os detalhes da nossa habitação, muitas vezes é preciso que recorramos às imagens que a terra nos oferece, a tudo quanto o homem, em situação temporária, tem guardado na retina. Então, Maria João de Deus ela fala justamente dessa questão, né, da grande dificuldade de que os desencarnados eles passam a chegar no mundo espiritual, né, que é justamente o de compreender e de ter também pontos de similaridade, né, com o mundo físico em que eles habitavam. Então ela fala justamente que se faz muito uso, né, daquilo que ficou registrado, né, na mente. Ela coloca aqui como na retina, né? Então as coisas que eram vistas aqui na Terra elas auxiliam nesse processo de adequação, né? E continuando ela fala, nos planos adjacentes ao mundo, contudo, a vida espiritual transcorre em ambiente semelhante ao da vida terrena. Suas construções, à base de uma substância para vós desconhecida, têm, mais ou menos, as disposições que aí se observam. Todavia, nas menores coisas, há um caráter de transição, obrigando o espírito a elevar suas aspirações e seus interesses para o alto. Nos locais em que me encontrava temporariamente, muitos departamentos haviam que se preparavam às pressas. Decorações, ornamentos, objetos, tudo ali se achava e se confundia, dando perfeita ideia de grandes estabelecimentos hospitalares cuidadosamente organizados. É interessante que ela fala que nos planos, né, adjacentes ao mundo, contudo, a vida espiritual ela tem uma similaridade, ela tem uma semelhança com a vida terrena. A dificuldade a diferença que é apontada aqui por ela é justamente em relação às substâncias com as quais as coisas são constituídas no mundo espiritual, né? Nada parecido com o que nós temos aqui na Terra, né? Que ela diz que para a gente é de fato bem desconhecida, né? Essa matéria da qual é feita. E ela continua, né, que a chegada no além dos desencarnados na guerra, ela fala, surpreendida, vinha saber que os preparativos se destinavam aos recém-desencarnados da última guerra, e não foi ainda sem surpresa que vi chegarem os primeiros ocupantes daqueles alvos leitos, que se perdiam nas vastas enfermarias, graciosas e confortáveis, não sabendo explicar por que razão havia necessidade daquele cenário mundano em demasia, onde nada faltava, nem mesmo os instrumentos de técnica operatória. De instante a instante, eis que chegava uma nova
leva de macas, conduzidas por almas solícitas e devotadas. Se muitos hospitais de sangue são preparados na terra, nos infaustos dias de lutas fratídicas, mais ainda são as organizações congêneres nos planos da erraticidade. Nem todos, porém, que desencarnam abrigam-se em semelhantes lugares, havendo situações especiais, privativas àqueles que elas fizeram jus. Então, como a gente viu no texto anterior, ela cita essa correria, né, de preparar novos ambientes, novas enfermarias, no que ela percebeu logo depois que se tratava de um preparativo para receber aquelas pessoas que estavam desencarnando, né, em virtude do que ela chama aqui da última guerra, né? Imagino que tenha sido a Segunda Guerra Mundial, né, até pela época do desencarne da Maria João de Deus. Então é de se esperar que essa tenha sido a Segunda Guerra, né? Ela fala, né, então, que muitos e muitas leitos foram providenciados, né, e não paravam de chegar desencarnados que passaram lá pela guerra e estavam chegando ao mundo espiritual. E ela fala que nem todos tinham o privilégio ou não de ir para aquelas enfermarias, né, que a depender dos merecimentos de cada um, eles podiam ir também para lugares privados. E ela continua: admirei a delicadeza com que os seres espiritualizados recebiam os seus irmãos egressos dos combates, onde centenas de vidas jovens foram ceifadas impiedosamente. Eram, assim, recolhidos com a maior bondade, como se fossem feridos penetrando nos hospitais comuns da terra. Então, ela cita que existia um corpo, né, todo formado de espíritos bondosos que trabalhavam incansavelmente para receber esses irmãos que haviam desencarnado na guerra, né, muitos deles jovens, né, por uma guerra impiedosa, que matava não somente combatentes, né, mas que matavam também pessoas civis, vítimas inocentes, né, que ficavam ali naquele confronto, naquele fogo cruzado. Então ela fala justamente que eles eram recebidos com todo amor, todo carinho, com todo o devotamento daqueles espíritos evoluídos, né? Ou buscando mais evolução, que se encontravam ali à disposição para ajudar. Maria João de Deus continua: muitos dos que ali ingressavam manifestavam o seu pavor à morte, rogando em altos brados que os livrassem de perecer. Solicitavam aos que assistiam socorro e auxílio, suplicando que lhes prolongassem a vida em favor da noiva idolatrada, dos pais carinhosos e queridos, dos seres inesquecíveis que haviam ficado à mercê do abandono e do infortúnio. Era para mim singularmente interessante ouvir-lhes essas rogativas, porquanto desconhecia ainda todo o poder somático sobre a inteligência recém-desencarnada. Então, os desencarnados, eles chegavam, né, sem ainda entender que haviam desencarnado. Fica bem evidente isso, eles ainda não tinham essa noção precisa de que haviam desencarnado e que haviam ingressado aí no mundo espiritual. Então eles rogavam que não morressem, que pudessem voltar para as suas casas, né, até porque eles haviam deixado para trás seus familiares, né, seus entes queridos, aquelas pessoas por quem eles nutrem amor, né? Então existia essa rogativa que chamou a atenção da Maria João de Deus, mas que ela desconhecia, né, o poder, né, somático, a inteligência que esses recém-desencarnados eles tinham, né? Então o poder da oração ali atuando, talvez para levar conforto para eles, né? Essas rogativas que traziam conforto para ele e talvez levando também aí conforto para as suas famílias que ficaram ainda aqui no plano terreno. E continuando, Maria João de Deus, ela diz: eram todos tratados com inesquecível carinho, e as suas amargas queixas obtinham réplicas afetuosas e animadoras promessas. Alimentação e tratamento, tudo que se assemelhava estritamente ao que se pode verificar na face do orbe, né, o orbe terrestre,
até mesmo certas bagatelas que constituíam motivos de prazer para alguns, como o uso do tabaco ou de beberagens preferidas. Tudo ali era confeccionado por entidades zelosas, a fim de que se preparassem convenientemente para o conhecimento do que ocorria. Paulatinamente recuperavam suas forças perdidas, e os que se mantinham num estado que podemos classificar como de convalescença eram separados dos demais companheiros. Então, todo um ambiente era preparado para que eles pudessem, nesse primeiro momento de desencarne, se sentissem acolhidos como se eles estivessem na pátria terrestre, né, no orbe terrestre. Então tudo era muito bem preparado, né, tudo era muito parecido. E ela cita que até o uso de algumas substâncias, né, como o tabaco e bebidas, eram oferecidas para essas pessoas para que elas não entrassem em um conflito muito grande existencial, né, por causa desse desligamento, que normalmente um desligamento numa guerra não é como um desligamento lento, que é todo preparado, que seu espírito já vai esperando aquilo, que os benfeitores espirituais estão ali. Né? Um desencarne numa guerra é algo muito brusco, né? Então é violento e a pessoa não se apercebe como espírito liberto, né? Então ela começa a cair em desespero. E Maria João de Deus diz que aqueles que não conseguiam se adequar inicialmente, né, que caíam numa convalescência muito grande, eles eram apartados dos demais. Eu acredito que com o objetivo de não trazer tanto desconforto para aqueles que já estavam ali em uma situação de adaptação mais evoluída. Continuando. Recebiam então a vaga noção da verdade, observando fenômenos interessantes, operados por sua vontade sobre as matérias circunstantes, cuja maleabilidade os assombrava. Esclarecidos mestres frequentemente lhes dirigiam a palavra, como o apóstolo da paz em excursão nos departamentos militares. Né? Então, quando eles se viam diante da verdade, né? Quando eles se viam diante das circunstâncias materiais, um corpo mais sutil, né? Uma essência diferente, né? Uma matéria bem mais sutil, mais leve, então eles acabavam que se assombravam, né? Eles se assustavam com aquilo, mas existiam vários mestres, né, caridosos e amorosos que faziam um rodízio, né? Eles passavam de ala em ala, onde esses militares estavam ali, né, depois do desencarne, e eles passavam fazendo uma visita de rotina, né, como a gente vê hoje nos hospitais, né, os enfermeiros frequentemente eles visitam cada leito para saber como é que está o estado do paciente, né, para saber se ele tem alguma coisa desconfortável. Então, esses mestres esclarecidos, né, que ela chama aqui de apóstolos da paz, eles iam frequentemente visitar esses irmãos lá em sofrimento, né, para trazer um pouco de conforto. E Maria João de Deus continua: lembro-me de que, certa vez, quando o elevado mentor espiritual exaltava os benefícios da fraternidade, um dos ouvintes interpelou: não, não se pode pregar a paz em tempo de guerra. Que é a vida, meu filho, senão amor? E poderá haver amor sem paz? Replicou-lhe docemente o apóstolo: foi a maldade dos homens que engendrou a guerra, dizimadora das ideias e das existências. As fúrias da impiedade varrem quase todas as extensões da terra, e os corações se dilaceram ao sopro frio da adversidade. Poderia Deus, em sua misericórdia, sancionar esses crimes nefandos? Para a sua infinita bondade, não existe franceses ou alemães. Há filhos bem-amados da sua sabedoria e do seu amor. Né? Então, o espírito lá, né, recém-desencarnado, ele joga essa linha de questionamento, né? Não se pode pregar a paz em tempo de guerra. Por quê? Porque naquele momento eles estavam ali recebendo todo o amor de Cristo, né? Toda a misericórdia de Deus. Estavam ali sendo assistidos por esses espíritos maravilhosos, né? De bondade e de elevado conhecimento.
E ele achou estranho aquilo. Como é que vocês agem dessa forma se nós estamos no meio de uma guerra, né? No que o apóstolo da paz ele fala justamente da misericórdia de Deus, né? Que a culpa não é de Deus essa guerra, mas a culpa é dos homens, né? Então os homens produzem a guerra, né? Guerras impiedosas, dizimadoras, né? Que afetam crianças, mulheres, né? E principalmente aquelas pessoas mais pobres de todas as regiões que estão hoje sendo afetadas pela guerra, né? Lembrando que nesse momento que nós estamos aqui conversando, dezenas de guerras estão acontecendo ao mesmo tempo, né? E poucas recebem assim tanta atenção, né, que deveriam dos líderes mundiais, né, para pregar a paz. E o apóstolo da paz aqui ele cita no final, né, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele não diferencia as pessoas por nacionalidade. Ele fala que para Deus não existe franceses e alemães. Para Deus são todas almas, espíritos, né? Almas encarnadas e espíritos desencarnados que estão sofrendo pela violência que nós temos hoje na nossa terra. Aí ele diz: há filhos bem amados da sua sabedoria e do seu amor. Né? Então Deus é maravilhoso, misericordioso, está sempre conosco aí nos momentos mais difíceis da nossa vida. Pena que nos momentos melhores a gente acaba esquecendo bastante dele. A gente acaba se distanciando, perdendo um pouco o foco, pouco até às vezes muito foco, né, no que realmente importa. Né? Quando nós estamos numa situação financeira, uma situação social melhor, nós nos distanciamos de Deus e somente no momento do desespero é que a gente olha novamente para o Pai Celestial e pede socorro, né? Então que a gente possa mudar, né, esse nosso pensamento egoísta, né? Se eu estiver bem, nada mais importa. Então que a gente possa fazer diferente. Quando eu estiver bem, é minha oportunidade para que eu ajude mais pessoas. Quando eu estiver mal, eu vou continuar tentando ajudar, porque é do pouco que se vai ao muito, né? Então é desse jeito. E Maria João de Deus continua: houve, porém, na grande assembleia que ouviam aquela voz estranha um surdo clamor de protesto. Serenai o vosso ânimo, objetou-lhes calmamente. Em vão levantais o vosso clamor de protesto. Ouve-me. Tendes vós preparado convenientemente para saber a verdade. Já não podeis integrar as fileiras de combatentes que fornecem mão forte à nefasta política da incompreensão das leis divinas. Para a terra em cuja face presumes continuar, sois mortos anônimos, sois o soldado desconhecido. Aprove a magnanimidade da providência que aqui fosses acolhidos suavemente, sem abalos prejudiciais. Vossos corpos estão muito distantes, no regaço da terra benfazeja, estralhaçados por forças cegas e assassinas. Ingressantes em outra vida, compete-vos, portanto, esquecer os vossos dias, aniquilados pelo ódio execrando. Considerai a lei de amor, que deve unir todas as almas como laço eterno e sacrossanto. Né? Então, o que ela traz aqui pra gente é que onde estavam reunidos esses recém-desencarnados, começou-se então um burburinho, né? Reclamações, clamor de protesto, né? Como ela fala aqui, e no que o mestre lá, que tomava conta, né, desse ambiente de acolhimento, ele chamou a atenção de todos eles, né, que não estava mais naquele momento de reclamar, não adiantava mais reclamar, né, que eles haviam sido sim vítimas de uma guerra nefasta, né, conduzida por pessoas maldosas, né, tanto de um lado quanto do outro, né. Deus ele é muito justo e a gente tem lá o mandamento, né, que é não matar e também amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, eles estavam precisando desse esclarecimento mais profundo que o irmão trouxe lá e disse: ó, os corpos de vocês estão tão distantes daqui, né, estão lá jogados, estraçalhados. Lógico, ele não disse com essas palavras, né, mas
esse era o sentido da mensagem que o irmão quis passar, né? Então ele pede para que eles parem com aquilo e que eles levem em consideração a lei de amor, né? A lei divina que vem lá do nosso Pai Celestial e que nos foi ensinada, né, por Jesus Cristo. E ele até questiona assim: será que todos aqui, enquanto estavam no orbe terrestre, né, se esforçaram e fizeram o seu melhor para uma evolução espiritual, para seguir aquilo que Jesus nos ensinou e tanto nos pediu para que nós fizéssemos, né? Então ele faz essa observação, né, para que a gente possa pensar, né? Ali está se tratando de pessoas que desencarnaram há muito tempo, mas que se aplica a nós hoje. Será que eu, Everton, eu estou realmente buscando a minha evolução espiritual e moral? Será que eu estou buscando me desapegar das coisas materiais, né? Será que o meu tesouro ele não é mais da terra? Será que o meu tesouro ele é algo muito mais evoluído, muito mais espiritual, né? É bem interessante isso que a Maria João de Deus nos traz em Cartas de uma Morta, porque nos leva a pensar, né? Nos leva a refletir a respeito das nossas atitudes e das nossas ações, né? Nós somos espíritos doentes, né? Espíritos que antigos, né? Nós somos já espíritos velhos que já passaram por diversas encarnações, né? E que erramos muito, tanto em vidas passadas como nessa vida também. Quem aqui, por exemplo, não veio se dar conta de que precisava fazer uma reforma íntima já com longa idade, né? Então, quem aqui ainda está dormindo, né, para essa necessidade de uma reforma íntima, né? Então a gente vai lutando e a gente vai aprendendo, né? Como eu sempre digo, eu não sou um sábio, né, da doutrina espírita, mas eu estou me esforçando, né? Eu estou aqui passando o pouco que eu sei com o intuito de que eu aprenda mais, né? Então essa é a verdade. E continua aqui Maria João de Deus, ela diz: então, como se estivesse em ação em um misterioso poder, a atmosfera transmutou-se, afigurando-me ter se rasgado grande nuvem. Uma paisagem maravilhosa desenhou-se na imensidade. Muitas mães estendiam seus braços amorosos aos filhos sempre lembrados. Muitos seres caros, chorando de emoção e alegria, vinham ao encontro daqueles corações tomados de espanto e de receio. Uma entrada florida desdobrou-se sobre as nossas cabeças e um hino vibrante se ouviu nas vibrações do éter. Era a glorificação de ventura do Espírito imortal, onde haviam sonoridades indescritíveis. Ó Senhor do Universo, vós que criaste todas as coisas, concedeste-lhes a beleza da imortalidade. Sede bendito por todos os séculos dos séculos, pela dor que nos redimiu e nos lavou todas as culpas, pelas lutas onde adquirimos experiência e denodo moral, pelo vosso amor intraduzível que nos legou todas as felicidades emorredoras. Como é grande, Senhor, o júbilo do nosso último dia na terra, se só em vós buscávamos amparo e consolação, repouso e fortaleza, carinho e devoção. Então, Maria João de Deus, ela diz que naquele momento ali, né, de furor, de reclamações, né, de clamor, de protesto, o céu se abriu, né, o céu se abriu e uma paisagem linda e maravilhosa surgiu ali aos olhos de todos, né, campos floridos, caminhos de flores, né, aquelas mães, os pais, né, que perderam, que partiram e deixaram seus filhos na terra. Naquele momento eles atuavam ali como benfeitores, né, fazendo esse acolhimento desses espíritos que ainda estavam ali espantados com a passagem do mundo material para o mundo espiritual e com receio, né, do que estava acontecendo ali e do que seria deles. Então, esses espíritos bondosos, né, eles se prontificaram imediatamente para receber aqueles seus entes queridos, né, e trazer conforto para eles no mundo espiritual, justamente para evitar a desesperança, a agonia,
né? E muitas vezes até o ódio por aqueles que os tiraram a vida, né? E ela fala da sonoridade, né? Do clamor que tomou todo o ambiente, a glorificação, né? Que foi vivida por eles. E tem essa oração muito bonita aqui, né? Esse pedido de clamor ao Senhor do Universo, né? Que ele fala justamente, né? Que o júbilo no último dia na terra, se só em vós buscávamos amparo e consolação. Então que a gente possa buscar com certeza, né, o amparo e consolação, o repouso e a fortaleza, né, o carinho e a devoção nos braços de Deus, operado aqui na terra pelo seu Filho Jesus Cristo, né, que veio para nos mostrar o caminho que a gente precisa seguir, né, um caminho moral de evolução, com o objetivo de nosso crescimento espiritual, né? Então, tudo isso que Maria João de Deus fala nesse momento, né, a gente encontra em Cristo, né? A gente encontra dentro de nós, no nosso trabalho íntimo, né? E na caridade, né? Até porque fora da caridade não há salvação, não há evolução, como você preferir dizer. Finalizar essa parte 6 com esse texto. Todas as vozes então se reuniram num coro inigualável e, naquele dia, presenciando o esclarecimento de algumas almas que daquela hora em diante se tornaram em ativas colaboradores da beneficência sideral, assisti uma das mais comovedoras homenagens prestadas à bondade do Criador, né? Então, depois que essa grande quantidade de desencarnados, né, eles começaram a se aperceber ali, né, que daquela hora em diante, né, eles poderiam ser colaboradores, né, eles poderiam atuar de forma diferente. Então, Maria João de Deus disse que foi uma das coisas mais comovedoras que ela já tinha visto na vida, né? Foi justamente esse grupo todo ali reunido, né, prestando homenagens a toda a bondade que vem de Deus, de nosso Pai Eterno. Então, gente, nós ficamos por aqui, tá certo? Com essa parte 6 de Cartas de uma Morta. Deixa seus comentários aqui embaixo, suas sugestões, né? Mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificações, né? Comenta, compartilha, faz essa mensagem chegar para mais pessoas. E aqui no nosso card eu estou deixando o estudo da Revista Espírita, tá certo? Nós estamos aí na edição de 1858, fizemos a introdução dela e brevemente nós teremos aí a primeira parte, tá certo? É a edição 1858, mês de janeiro, tá bom? Então já convido vocês mais uma vez a compartilharem tudo isso e que a gente possa se encontrar aqui no nosso próximo vídeo. Deus abençoe todos nós e que Cristo esteja presente com a gente hoje e sempre. Cheiro nos corações de vocês.